Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. E o mercado opera hoje sem direção única, ainda sem uma definição sobre a questão dos gastos do governo americano e também com dados econômicos que saíram na Europa e na Ásia na sessão de hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou com leve alta. No Japão, a inflação ao consumidor veio acima do esperado, enquanto em Singapura, os dados de produção de manufatura caíram e ficaram abaixo do esperado. Na Austrália, as vendas do varejo ficaram estáveis, ficando, portanto, abaixo do que o mercado estava projetando. Na Europa, o viés é de baixa, ainda com o mercado por lá esperando por uma definição sobre o limite de gastos dos Estados Unidos e refletindo a inflação do Reino Unido, que saiu nessa semana e veio acima do esperado, aumentando as chances de altas de juros lá no país. Hoje também, no Reino Unido, saíram os dados de vendas do varejo. Eles vieram acima do esperado e reforçou a visão de mais pressão inflacionária, que pode exigir novas altas de juros pelo Banco Central do Reino Unido. Nos Estados Unidos, ontem o clima ficou positivo, quebrando a sequência de quedas que a gente veio acompanhando nos últimos dias. Apesar disso, o Dow Jones acabou caindo 0,11, enquanto o S&P subiu 0,88 e o Nasdaq fechou com uma alta de 1,71%. O destaque de alta que acabou ajudando no sentimento mais otimista foram as ações da Nvidia, que ontem dispararam mais de 24%, depois que a empresa reportou um balanço acima do esperado e com perspectivas melhores para os próximos trimestres. Quanto às discussões sobre o aumento do limite de gastos do governo americano, que vinha afetando bastante os preços dos ativos, acabou ficando em segundo plano. O mercado segue precificando que os congressistas devem chegar a um acordo para evitar o calote da dívida pública dos Estados Unidos antes do começo de junho. Na parte de indicadores, ontem o PIB do primeiro trimestre desse ano lá no mercado dos Estados Unidos foi revisado para cima, o que por um lado ajuda a reduzir o risco de uma recessão, mas ao mesmo tempo aumenta também a pressão sobre a expectativa de inflação. Agora no pré-mercado americano, as bolsas estão operando mistas, com novidades, esperando por novidades sobre o limite de gastos do governo dos Estados Unidos e também na agenda americana. Bastante importante para a gente acompanhar, às 9h30 vai sair o deflator de inflação, o PCE, que pode influenciar nas expectativas de juros se vier muito fora do que o mercado está projetando. Hoje também sai por lá dados de confiança do consumidor e relatório de bens duráveis. Atualizando agora os índices para a gente ficar de olho aqui, o S&P futuro está subindo 0,10, Eurostock 600 está subindo 0,30, FTSE lá em Londres sobe 0,20, lá no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 0,37%, enquanto o Xangai Composite fechou o dia com uma alta de 0,35%. Mercados emergentes, índices de mercados emergentes agora opera com queda de 0,21%, enquanto o DXY, dólar index, cai 0,24%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos também com queda de 0,76%, está cotado a 3,78 no anual agora. Índice de commodities da Bloomberg sobe 0,63%, com o petróleo subindo nessa manhã. O WTI está subindo 0,60%, está cotado a 72 dólares e 30 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 0,34% e está cotado a 76 dólares e 52 centavos o barril. O petróleo voltou a subir depois de ter tido aí sinais diferentes entre os árabes e os russos. Por um lado, os árabes sinalizando que poderiam diminuir a produção de petróleo, por outro lado, a Rússia sinalizando que deve manter o volume de produção. O minério de ferro quebrou a sequência de quedas nos últimos dias e fechou com uma alta forte nessa madrugada lá na China. Em Dalian, o minério fechou nessa madrugada com alta de 3,96%, ficou cotado aos 100 dólares e 45 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com leve alta agora nessa manhã. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin acumula uma alta de 0,68%, cotado a 26.435 dólares. O Ethereum sobe mais, alta de 1,4%, cotado a 1.810 dólares agora. Bom, por aqui ontem o Ibovespa fechou com uma alta forte depois da inflação, que veio medida pelo IPCA 15 e foi publicada abaixo do esperado. Ontem o Ibovespa terminou o dia com uma alta de 1,15%, fechou nos 110.054 pontos. O dólar subiu também, alta de 1,7%, moeda americana fechou aos R$ 5,03. A curva de juros aqui no Brasil caiu em todos os vencimentos, precificando o IPCA 15, que foi publicado ontem e veio abaixo do esperado, aumentando as chances de uma queda na Selic antecipadamente. A queda na inflação também ajudou as ações que são mais sensíveis à curva de juros e também mais ligadas à economia local.
Destaque de alta para a Hapvida, que subiu ontem mais de 10%, reagindo positivamente ao julgamento sobre a decisão provisória que estabelece o piso salarial no setor de enfermagem. Destaque também de alta para a construtora MRV, que ontem também subiu mais de 10%, refletindo a queda de juros e recebendo também uma revisão para cima do preço-alvo pelo banco JP Morgan, que manteve a MRV como um papel preferido no setor de construção para o banco. Na queda, destaque para a CVC, que ontem caiu 4,6%, reagindo à saída do CEO da companhia, isso depois que a empresa já tinha divulgado a saída do diretor financeiro no mês de abril. Queda também para o setor de mineração e siderurgia, que ainda segue bastante afetado pela queda do minério de ferro. Ontem não foi diferente, a gente teve queda para as ações da Vale e para todo o setor durante a sessão de ontem. Bom, o setor de petróleo ontem também reagiu à queda do petróleo no mercado internacional. As ações da Petrobras, as preferenciais Petro 4, ontem caíram 0,75%. 3R Petróleo caíram 0,74% e Prio fechou o dia com queda de 0,89%. Bom, a gente finaliza a nossa semana sem grandes indicadores para a gente acompanhar por aqui, então o mercado deve acompanhar a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele participa de alguns eventos hoje e nas falas dele, claro, a gente pode ter alguma sinalização sobre queda na Selic. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele vai participar de uma entrevista ao vivo às 16 horas na Globo News e, claro, também pode falar um pouco mais sobre reforma tributária, juros e inflação, então é importante para a gente ficar de olho. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.